Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos. Hoje, 28 de janeiro de 2022, estamos mais uma vez reunidos para o estudo da obra Ave Cristo. Vamos envolver nossa irmã Mida para fazer a prece inicial e logo depois ela vai fazer a recapitulação. Hoje estamos conduzindo o estudo, eu, Carla e a Mida, porque a tia Conceição não está presente aqui, ela está adoentada, mas já está melhor. Logo ela voltará, vamos envolvê-las em nossas orações para que ela se recupere o mais rápido possível. Mas vamos ouvir também os comentários dela no decorrer do estudo. Graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade de trabalho e de estudo, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Que possamos aprender as lições que hoje veremos através do exemplo de Rufo, que possamos ser fiéis a Ti nessa caminhada, mas Tu sabes, né, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Ajuda-nos a perseverarmos e a confiarmos e estarmos sempre contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, o Quirino Eustáquio foi falar com o Tassiano, foi dar os parabéns ao Tassiano pelo que tinha feito com os meninos do Corvino e perguntou o que era que o Tassiano ia fazer. O Tassiano disse que ia organizar lá na propriedade dele, ia fazer uma homenagem a Cíbele e que todos teriam que jurar, né, fidelidade a Cíbele. Então ele fez uma procissão, chamou os sacerdotes, vieram os romanos da cidade para ver, né? Ele começou, Tassiano iniciou a procissão e falou as palavras e todos foram. A Pontimiana, que já é cristã, ela foi contrariada, mas o seu marido, o Alésio, que não é cristão, olhou para ela e obrigou ela, né? Depois deu a entender que eles tinham discutido muito, e ela, contrariada, cedeu e jurou lá fidelidade à estátua a Cíbele. E todos os outros servos da instância de Tassiano foram fazendo. Rufo foi o último. O capataz deixou ele por último, porque já sabia que ele era de firmeza de opinião. E quando chegou na vez de Rufo, ele disse que ele não ia jurar fidelidade a Cíbele. Ele ia aceitar a responsabilidade daquela hora, que ele sabia que ele era escravo, mas o espírito dele era livre, que somente a Jesus Cristo ele reconhecia como verdadeiro Senhor. O sacerdote disse para ele abjurar e que seria perdoado, mas ele disse que ele não podia fazer isso. Então estamos nessa hora que o sacerdote está conversando com o Rufo. Vamos voltar então nessa última fala do Rufo, que foi muito bonita, né? E agora na voz do nosso amigo Augusto, que vai dar uma boa ênfase aqui na fala do Rufo. Creio falar com perfeito conhecimento de minha responsabilidade. Entretanto, quaisquer que sejam o resultado de meu gesto, não devo recuar perante a minha fé. Rufo relanceou o olhar pelos circunstantes e notou que dezenas de companheiros concitavam-no à resistência. Pontimiana, algo desafogada, enviava-lhe em silêncio muda mensagem de bom ânimo. Trovejava a voz do padre com aspereza. Abjura! Abjura! Não posso. Repetiu Rufo, imperturbável. Depois de ligeira confabulação com o jovem patrício, o improvisado julgador convocou Epípodo ao chicote. Rufo, por ordem do algoz,
Despiu a túnica de gala que envergara para a festa e ajoelhou-se de mãos para trás. O trançado fino e cortante lambeu-lhe a pele nua por 3 vezes, provocando sanguentos vergões, mas o escravo não tremeu. Bradou confundido o sacerdote da Magna Mater. Ainda há tempo, infeliz. Abjura e a tua falta será revelada. Sou cristão. Reiterava Rufo sereno. O castigo poderá conduzir-te à morte. O sofrimento não me intimida. Suspirou Rufo com humildade. Jesus conheceu o martírio na cruz para salvar-nos. Morrer por fidelidade a Ele é uma honra que devo aspirar. Então aqui a gente vê a fidelidade do Rufo, né, na hora dura, na hora difícil, mas ele não titubeou, né? Então assim, fica uma mensagem realmente para nós, que muitas vezes temos vergonha de falar no nome de Jesus, de confiar nossas dores a Ele, de falar dele para quem está com dor também, de dizer assim, confia um pouco mais em Jesus, e a gente muitas vezes não tem essa coragem do Rufo, essa firmeza, não é? E agora não tem mais nem chicote e nem punições corporais, né? É só já a vergonha interna da pessoa que ainda não se decidiu. Olá, meus amigos. Então vamos lá para os comentários desse momento da obra Ave Cristo. O interessante é que diz assim, o último foi Rufo, né? Todos os escravos, um a um, alguns enfáticos, outros humilhados, reafirmaram as frases pronunciadas inicialmente pelo Senhor. O último foi Rufo. Por quê? O capataz conhecia-lhe a firmeza de opinião e por isso deixaram para o fim, temendo qualquer irregularidade tendente a estabelecer a indisciplina. Então você vê que a atitude de Rufo, a vida cotidiana de Rufo era autêntica. E quem o cercava sabia exatamente quem o era. Sabiam, e é interessante, o capataz deixou ele por último porque sabia a atitude que ele iria tomar. Por quê? Porque a atitude dele, a vida dele era autêntica, era uma vida cristã, era uma vida verdadeiramente, genuinamente cristã. E o capataz sabia, o Epípodo, que a firmeza dele poderia atrapalhar os planos dele, porque ele poderia influenciar aos demais a terem a coragem. Olha que interessante, gente. Quanta reflexão. Então é por isso que a gente diz assim, viva o Evangelho. Se for necessário, fale do Evangelho. Então, o nosso Rufo vivia o Evangelho. E isso fica muito claro na atitude dele. Bastava ele negar. Bastava ele dizer, abjuro. Mas quando o então sacerdote, que é algo interessante, né? Exijo que te retrates perante Cíbele, a sublime mãe dos deuses. A sublime mãe dos deuses. Ele responde, nada fiz que não esteja aprovado pela retidão de minha consciência. A minha consciência não me acusa absolutamente de nada. Eu não ofendi Cíbele em nada. Abjure e serás perdoado. Não posso. E mais na frente ele repete, não posso. Por que ele não pode? O que proíbe Rufo de dizer, eu não sou cristão? A consciência.
eu não posso. Então, perante a sua própria consciência, ele não pode negar Jesus. E aí a gente faz uma reflexão, porque quando nós optamos pelo mal, nós negamos Jesus. E a gente não se intimida, não se envergonha perante a própria consciência. A gente fala de Jesus, divulga Jesus, mas a gente está traindo a confiança de pessoas. A gente está negando. A gente abjura Jesus. Ele diz, não posso, por conta da própria consciência. Sabes quais são as consequências de tua inflexão? Creio falar com perfeito conhecimento de minha responsabilidade. Entretanto, quaisquer que sejam os resultados de meu gesto, não devo recuar perante a minha fé. Ele está dizendo de novo, não posso. Como que eu vou negar que eu sou cristão? Como que eu vou negar Jesus? Eu não posso. Porque eu sei que Ele é o Salvador. Eu sei que Ele é o Messias. Eu sei que Ele está vivo. Eu sei. Não é crença, gente. Quem nega é porque nós ainda estamos no nível de crença. Aqui, o nosso Rufo, ele sabe. Rufo relanceou o olhar pelos circunstantes e notou que dezenas de companheiros concitavam-no a resistência. Continua, Rufo, nós estamos aqui psiquicamente, vibrando, emitindo aí, manipulando fluido para Rufo. Pontimiana, que essa conseguiu negar, ela negou. Mas a consciência está ardendo tanto. Algo desafogada, enviava-lhe em silêncio muda mensagem de bom ânimo. Abjura, abjura, gritava a voz do padre com aspereza. Padre aí não representando a Igreja Católica, aqui não havia Igreja Católica. Aqui é uma demonstração de um sacerdote politeísta. Estamos falando de Cíbele. Não posso. Novamente, olha, não posso. Então, gente, a gente chegar naquele nível que a gente não consegue mais fazer o mal. A gente não consegue. A gente diz, não posso, não posso. Eu não sei fazer de outro. Pisa no pé, não sei, eu não posso. Eu não sei pisar no pé. Porque eu já sei que não se deve pisar no pé. Não posso. Repetiu Rufo, imperturbável. Porque eu queria perturbar Rufo, era ele perder a paz de consciência. Depois de ligeira confabulação com o jovem Patrício e o improvisado julgador, convocou Epípodo ao chicote. E aí a tortura, acreditando que pela dor física, Rufo iria negar. Mas para a surpresa de todos, ele continuou dizendo, não posso. Você imagina você receber no seu dia a dia as tentações da vida? E a gente só recebe tentação quando ela, para nós, o é uma tentação. Então, você pode receber uma tentação por uma proposta indecorosa financeira. Você pode receber uma tentação pelas vias da sensualidade. Você pode receber uma tentação por uma proposta que você terá que derrubar um outro cidadão. Então, e se isso se torna uma tentação, é porque você ainda se compraz.
você ainda se compraz. Então aqui a gente se pergunta, o que alegrava o coração de Rufo? Então, a pergunta do então padre, do então sacerdote politeísta, não era uma tentação para Rufo. Isso já estava muito bem resolvido dentro dele, ao ponto dele responder, não posso. Negar Jesus? Não posso. É impossível. Ainda há tempo, infeliz, bradou confundido o sacerdote da Magna Mater, ou seja, da ótima mãe. Quem era a ótima mãe? Cíbele. Porque aqui atrás ele vai dizer o quê? Lembra quando ele colocou? Exijo que te retrates perante Cíbele, a sublime mãe dos deuses. E ele era então um sacerdote da Magna Mater, da ótima mãe, aí no latim. Abjura tua falta será relevada. Tua falta será... Nós vamos perdoar essa tua falta. Só basta você negar. Sou cristão. O castigo vai te conduzir à morte. O sofrimento não me intimida. O sofrimento não me intimida. Reflete. O sofrimento não me traz medo algum. Meus amigos, quando as propostas indecorosas chegaram para o jovem Francisco Cândido Xavier, ele estava passando necessidades financeiras com a sua família, lá em Pedro Leopoldo. E ele soube ser fiel, não abjurou Jesus. É isso aqui, olha. O sofrimento não me intimida. O sofrimento não nos deve intimidar. Não negue Jesus. Em hipótese alguma. Se é para sofrer, que possamos sofrer com respeito, dignidade. Porque quando a gente se desespera, a gente está dizendo, eu abjuro Jesus. Afinal de contas, ele me abandonou. Eu não tenho fé. Eu não acredito nele. Faço pacto com qualquer, desde que me livre desse sofrimento. Abjura. Quão triste quando escolhemos ou quando temos essas atitudes. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, quando ele diz assim, ó, Jesus conheceu o martírio na cruz para salvar-nos. Jesus conheceu o martírio da cruz para salvar-nos. Para salvar-nos do quê? Do nosso medo, da nossa ignorância, porque ali Jesus estava dando o exemplo. Sofra com resignação. Eu que sou puro, aqui estou a sofrer, para mostrar para vocês o que é lutar contra o dragão do ciúme, o dragão da inveja, o dragão do orgulho, o dragão do egoísmo. E essa nossa luta íntima é um verdadeiro sacrifício. É um verdadeiro sacrifício. Jesus se sacrificou por amor a nós. Nós ainda estamos no sacrifício primário, que é sacrificar as nossas vontades egocêntricas. Nós ainda não estamos nem nesse sacrifício de Rufo. Ele está entregando a vida. Nós precisamos entregar só o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Morrer por fidelidade a Ele é uma honra a que devo aspirar, a que devo desejar.
Morrer por Jesus é uma honra. Oh, meu Pai. O látego, o chicote, visitou-lhe o dorso com violência, abrindo-lhe feridas sangrentas, mas percebendo o mal-estar que a cena de selvageria impunha ao recinto, Tassiano recomendou fosse o escravo recolhido ao cárcere, até resolver quanto à definitiva punição. Terminado o serviço, começou a solenidade processional, ou seja, a procissão a Cíbele. O filho de Cíntia desejava uma purificação completa da propriedade. Considerável multidão apinhava-se nos pátios da casa, aguardando o cortejo. A estátua de Cíbele foi colocada sobre riquíssimo andor de prata, ornamentado de lírios. Jovens pares, rigorosamente vestidos de branco, simbolizando a castidade e a beleza, abriam alas à frente, dançando em ritmos graciosos ao toque de flautas e pandeiretas do culto. Ou seja, a gente viu que ele organizou um culto aqui bem grandioso, né? Com dançarino, com os pares aqui em branco, flauta, então chamou a atenção ali da cidade. A comunidade toda praticamente está lá, tem gente olhando, porque ele agora é o exemplo dos que estão querendo impor os modos romanos, porque estava solto, aceitando muito os cristãos, o culto dos cristãos, mas agora está a cidade dividida, vamos dizer assim. O filho de Cíntia desejava uma purificação completa da propriedade. Então, ainda aquela atitude infantil de achar que desfilar imagens em torno da tua casa ou dentro do teu lar, que a tua casa vai estar purificada. Dá banho disso, dá banho daquilo. Meus amores, amados irmãos, essas nossas atitudes são milenárias. A gente ainda não conseguiu se libertar desses atos exteriores. O que purifica um lar, se não verdadeiramente a atitude mental do grupo familiar? Atitude no bem. Isso purifica qualquer ambiente e não uma estátua ou muito menos banho disso ou banho daquilo. Reza isso, reza aquilo, mas não vive. Então não tem como purificar o teu espaço. Então a gente já sabe que o nosso mundo íntimo, a purificação é a nossa conduta no bem. O ambiente que nós estamos inseridos, a purificação desse fluido é resultado também da conduta moral desse grupo que está inserido no lar. Então que nós possamos adquirir maturidade para entender que não é uma estátua dançando, não é banho disso ou banho daquilo que vai resolver. É a nossa atitude no bem. E aí, o nosso querido Emmanuel vai nos mostrar todo aquele ritual, todas as festas, né? De flautas e pandeiretas. Essas pandeiretas é parecido com o nosso pandeiro, um instrumento aí romano antigo. E hoje nós temos o nosso pandeiro que tem origem nos pandeiretas. Em seguida, todas as senhoras presentes, conduzindo palmas aromáticas, anunciavam o ídolo que, suportados pelos ombros de Tassiano e de outros rapazes consagrados à deusa, se fazia seguir pelos sacerdotes em orações do rito frígio e pelos incensadores. Depois deles, uma jovem de rara beleza carregava o cutelo sagrado. Acompanhando-a, vinha o conjunto de musicistas, usando trompas, flautas, símbolos, tímpanos e castanholas nos cânticos votivos, cujos trechos harmoniosos se perdiam no matagal. Quando ele fala aqui no rito frígio, é porque a Cíbele era uma deusa, como a gente falou no outro estudo, que é da Frígia, que veio da Ásia Antiga.
Então, por isso que é um rito frígio. E cutelo é um instrumento cortante, é tipo um facão, vamos dizer. Os dignatários e os principais vinham em fila, silenciosos e reverentes. E ao fim do préstito, congregava-se. Préstito é procissão, cortejo, uma marcha solene. Congregava-se a massa de escravos, mudos e tristes. Os hinos de louvor à Mãe dos Deuses embalsamavam o bosque de doce melodia, interrompendo o chilrear, o cantar dos pássaros assustados. A procissão, em diversas fases, contornou a herdade através do arvoredo bem cultivado e das vinhas extensas, tornando a casa onde Cíbele foi restituída ao templo minúsculo que Opílio Vetúrio, em outro tempo, lhe erigira em pleno jardim. Tassiano, tomando a palavra depois das preces dos sacerdotes, agradeceu a presença dos religiosos, das autoridades e do povo, enaltecendo a sua confiança na proteção das divindades olímpicas. Dispersou-se a colorida assembleia. Entardecia. Sozinho agora no amplo terraço, de onde podia descortinar o horizonte lavado e límpido, o jovem instintivamente recordou o irmão Corvino, a morte de Silvano e a reação de Rufo, e sem perceber começou a lutar contra a influência do Cristo, não mais em derredor das próprias ideias, mas dentro mesmo do coração. Interessante a gente notar que hoje no estudo a gente estava falando da fotografia do pensamento, né? Então, assim, ele começou a pensar isso, ele foi plasmando e que auxílio, que inspirações ele não estava tendo dentro do coração dele para repensar, para meditar em tudo que ele viveu com Corvino, em tudo que ele passou na morte do Silvano e a própria atitude do Rufo, né? Então a gente percebe aqui que ele não está nesse momento sozinho. A gente percebe, depois de sair dessa festa toda, Tassiano foi se lembrando do Corvino, da morte da criança, do Silvano, da própria reação de Rufo. Sem perceber, ele começou a lutar contra essa, ou com a influência do Cristo. A gente percebe que o Cristo nunca nos abandona, em nenhum momento. Só que o amor não pode ser uma imposição e não pode ser algo agressivo. O amor é uma conquista. Então a gente percebe que Jesus o envolve, mas que ele acaba lutando contra esses pensamentos que a espiritualidade amiga em nome do Cristo é envolvendo o Tassiano. Quantas lições, né, gente? Só nos resta realmente sempre agradecer a Jesus e pedir força para que nas nossas atitudes diárias nós não venhamos abjurar o Cristo Jesus. E assim, Mestre amigo Jesus, te agradecemos por todos esses ensinamentos que Rufo nos dá, para que continuemos nessa nossa luta de nos reformarmos e de continuarmos nos espelhando em Ti, como exemplo e, acima de tudo, com esse irmão que nos ama muito e que nos quer cada vez mais próximo de si. Obrigado, Mestre, por tudo que Tu nos dás e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Gratidão, Senhor.